A oração muda as coisas. A oração, ela move o coração de Deus. De repente, por causa de uma confusão, talvez por conta de tantas coisas que nós temos vivido ultimamente, problema familiar, na economia, na educação, enfim, nações, né? A gente tem visto tantas coisas acontecerem, mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos estar firmes, crendo no poder da oração. Porque hoje Deus ele vai te dar uma visão ampla da vida, sabe? Como a sua vida pode ser transformada através da oração. E eu quero falar para você de um homem que está registrado na Bíblia, né? Não muito, como diz, né? Muito falado, muito comentado, mas Deus abençoou esse homem tremendamente. Por quê? Porque ele se colocou diante do Senhor, ele fez uma oração ao Senhor. O nosso Pai Celeste, ele deseja, sabe, que nós nos prostremos diante dele, buscando aquilo que só ele pode fazer. Só Deus pode mudar a nossa sorte, a nossa situação, aquilo que nós estamos passando. Nós encontramos escondido numa das sessões, gente, é a parte da Bíblia que menos é lida. As pessoas não gostam de ler, que são os livros que falam da genealogia, né? É o livro de 2 Crônicas que vai falar de genealogia. Então a pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia toda, quando chega nesse livro, ela fica meia, né? Muitos falam claramente, eu não gosto de ler essa parte, mas é exatamente nesse texto de 1 Crônicas que nós encontramos essa preciosidade, né? Que vem falando desse homem que se colocou na brecha para buscar o Senhor. Quando você vê o capítulo 4, né? Você vai ver falando ali da descendência de Judá. Isso mesmo, a descendência de Judá. E são nomes tão difíceis da gente falar, nomes estranhos. Olha, eu vou começar, o livro, o capítulo 4, começa assim, olha. Carme, Ur, Isabal. Isso é só o começo. Aí vai falar Almai, Isma, Idibás. E são nomes assim difíceis de pronunciar. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Porque nessa história, nessa genealogia, na citação desses nomes, houve uma parada. Quem estava escrevendo interrompeu repentinamente os nomes que estava lendo para falar dessa pessoa maravilhosa que eu vou ler para você aqui agora, que para você saber o que a oração faz na vida daquele que se coloca para buscar o Senhor verdadeiramente. Capítulo 4, versículo 9 de 1 Crônicas está escrito: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe, sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque, agora o que aconteceu? Presta atenção, versículo 10. Porque Jabes invocou o Senhor, Jabes invocou o Deus de Israel. E olha o que ele disse: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo e faz que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aí agora continua falando os nomes
da tribo de Judá. Ele fez essa oração. Havia ali algo especial naquele homem. Havia ali, sabe, uma capacidade. E o historiador, aquele que estava escrevendo o livro de Crônicas, ele observou isso, ele viu e por isso ele parou. Alguém, aleluia, tinha que ver e parar como aquele homem parou. Eu quero falar para você, tem alguém te observando. A sua vida aqui na terra não é vã. O seu, sabe, momento, esse momento que você está vivendo aí agora, não é vão. É sobre esse homem que orou, que eu quero falar para você, que Deus ele tocou, o Espírito Santo tocou no coração daquele escritor para que ele deixasse registrado a vida de Jabes. A oração de Jabes. Olha, o mundo, às vezes, pode não te entender, mas Deus te entende. A oração de Jabes mudou a história da sua vida. Por isso que o Senhor está falando. Nós não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos deixar que a situação tome conta. A mãe dele amaldiçoou ele com o nome, porque Jabes significa dor, sofrimento. Mas ele não aceitou, ele se colocou na brecha e ele clamou ao Senhor: Senhor, me abençoa muitíssimo, amplifica para mim, Senhor, as fronteiras, que a mão do Senhor seja comigo, livra-me, Senhor, das aflições e da dor. Então, Jabes nos deixa esse exemplo de retidão, de crer no poder de Deus e abençoar. Sabe, fidelidade, ele creu na fidelidade de Deus, porque ele sabia que somente Deus poderia mudar a situação dele, quebrar aquela maldição. Aleluias. E ele buscou ao Senhor com convicção. Ele falou, ele especificou o que ele queria. Ele falou: Senhor, me abençoa, amplifica as fronteiras. E a Bíblia fala que dos seus irmãos, de todos os seus irmãos, ele foi o mais bem sucedido. Então é isso que eu quero falar para você, que Jabes, ele simplesmente se colocou na brecha. Por isso que eu estou falando para você o poder da oração. Jabes foi o mais ilustre. Sua mãe o chamou Jabes, como eu já disse, mas Deus concedeu a Jabes aquilo que ele havia pedido. Deus, ele quer te dar a vitória, Deus quer te abençoar, Deus, ele quer que você se coloque diante dele, porque ele vai te responder, porque quando nós apresentamos diante do Senhor com o coração quebrantado, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Eu quero agora te desafiar a fazer a oração de Jabes. Nesse momento, nessa hora que você está ouvindo aí essa palavra, faça a oração de Jabes. Com fé, com convicção, com certeza. Sabe por quê? Olha, para que você possa receber aquilo que você precisa da parte do Senhor. Confia na promessa de Deus. Ora com objetivo, com determinação. Luta na oração. Sobe no monte da oração. Creia no poder da oração. E seja grato a Deus. E glorifique o nome do Senhor. Porque a sua vitória, a sua bênção, a sua resposta, ela só vem de Deus. O homem faz plano, mas a resposta, ela vem de Deus. Deus te abençoe e que você possa deixar aí um like. E pode ter certeza que eu estou orando por você. Amém?